Querida. Gwen lançou um olhar para o namorado pedindo aprovação. Kevin era tão molenga para Gwen que, mesmo que fosse ele o responsável pelo relacionamento, Gwen diria quando colocá-lo. Kevin assentiu nervosamente. Não há nada pior do que uma mulher desprezada, especialmente se ela for uma nudita. Kevin lembrou-se da época em que quase esqueceu o aniversário deles. Felizmente, Ben conseguiu distraí-la por tempo suficiente para Kevin preparar tudo. Kevin balançou a cabeça com esses pensamentos, pois amava Gwen genuinamente e passaria por muita coisa para estar com ela, até mesmo pelas consequências de seus erros. Obrigado. Vocês são os melhores. Vamos embora. Zed, fique. Nós cuidaremos daqui, ordenou Kevin. Latido. Posto avançado de encanador. Os corredores para a instalação foram significativamente esmaecidos. Quem invadiu cortou toda a energia, exceto o auxiliar. Gwen começou a levantar a palma da mão, criando 3 esferas roxas brilhantes de mana. Ela tinha as esferas liderando o caminho cerca de 3 metros à frente. Kevin deu sua opinião sobre a situação. Se bem me lembro, os únicos sistemas que deveriam estar ligados agora são iluminação de emergência, suporte de vida e segurança de alto nível. Muitos dos encanadores estacionados aqui escaparam com ferimentos leves a moderados. O bandido é hostil. Alguém sabe o que é esta seção abrigada? Isso pode nos dar uma pista sobre com quem estamos lidando. Os outros 2 deram de ombros, pois ambos não tinham ideia. Na maioria das vezes, eles tiveram que lidar com questões fora do planeta. Era mais confortável permitir que os encanadores da Terra gerenciassem as estações locais. O grupo encontrou um terminal de computador no que parecia ser a área da recepcionista. Kevin se conectou com sua autorização de encanador. Pelo que parece, esta instalação era responsável por armazenar itens confiscados até o transporte de descarte. Tenho um mau pressentimento de que hoje vai ser um daqueles dias, resignou-se Gwen. Ben soltou um suspiro. Ótimo, exatamente o que eu preciso. Ainda mais drama com a possibilidade de grandes explosões. 5 minutos depois eles ouviram um estrondo alto, e a enorme figura de cristal de Diamond acelerou com o som, com Gwen e Kevin seguindo. Diamond alcançou uma porta de segurança de nível 8 com um buraco gigante cortado. Os alarmes estavam disparando sinalizando a invasão. Ele assobiou com a visão. Gwen e Kevin o alcançaram e deram uma resposta semelhante. Kevin deu um passo à frente e examinou a porta de metal. É coltan. Quem fez isso foi capaz de aquecer até o ponto de fusão em cerca de 3.000 graus Celsius. Diamond respondeu. Estamos chegando perto. Fique de olho. Depois de passarem pelo buraco na porta de segurança, viram que as paredes estavam forradas de caixas de segurança. Uau! Olhe para tudo isso. Estes devem estar aqui há anos. Kevin explicou. Devido à quantidade de papelada, os encanadores tendem a mantê-los armazenados por muito mais tempo do que o pretendido. Gwen parou. Espere. Você ouviu isso? Sim. É por aqui. Kevin exclamou enquanto corria em direção à fonte. Bitou uma porta voou de suas dobradiças, revelando uma figura de capacete em um manto preto com forro roxo. Bem, se não é a praga, ele mesmo, Ben Tennyson e companhia. Que surpresa desagradável. Sim, e é tudo canela e tempero para vermos você, Eon. Afirmou Diamond sarcasticamente. O que você está fazendo aqui? Exigiu Gwen. Ele não está roubando tecnologia alienígena confiscada. Kevin sussurrou para sua namorada. Gwen começou a suar porque a resposta para sua pergunta era bastante óbvia. Em uma tentativa de se salvar, ela sussurrou. Foi uma pergunta retórica. Diamond cortou. O que você poderia querer daqui de qualquer maneira? Ah, mas contar a você seria muito fácil. Como as pessoas dizem, cabe a mim saber e a você descobrir. Agora é hora de eu ir embora. Eon enfiou a mão no bolso, pegou um controle remoto e apertou um botão. Por que não apresento vocês à minha comitiva enquanto continuo sem vocês no caminho? Eon deu um passo para o lado, revelando figuras que se aproximavam. Ao saírem das sombras, ficou claro quem eram os inimigos, robôs Techadon. Estes 5 foram feitos sob medida para mantê-lo afastado. Tá. Os Techadons pularam e pousaram na frente do time. A força alienígena assumiu suas posições de batalha, e Ben olhou para a figura em retirada e disse. Assim que terminarmos essas latas, irei atrás de você. Sim. O que você disser. Tenho muito trabalho a fazer. Eon correu para as sombras. Vamos acabar com isso. Kevin absorveu o aço de uma viga de suporte e Gwen levantou as mãos.
A sala se transformou em uma briga total. Não demorou muito para o trio romper várias paredes para trazer a luta para fora. Diamond segurou a máquina e olhou para os outros. Gwen e Kevin estavam indo bem segurando um techadon cada, mas os dois extras os estavam empurrando para trás. Parece que vamos ter que igualar as chances. Diamond socou a máquina direto no peito, empurrando-a para trás cerca de 20 pés. Diamond pressionou o símbolo do Omnitrix em sua bochecha, e ele foi mais uma vez envolvido pela luz esmeralda. Quando o show de luzes terminou, um pequeno humanoide branco se levantou. Uma de suas características mais notáveis era um apêndice quadrado semelhante a um MP3 player atrás das costas com uma porta nele. O alienígena parecia ter fitas cassete nas pernas. Ele usava um par de fones de ouvido na cabeça e tinha recortes em forma de círculo verde nas costas das mãos. O interior de sua boca era verde com linhas que lhe davam a aparência de um amplificador. Eco eco. Sua voz soava aguda e eletrônica. Ele imediatamente se dividiu em 3 cópias. Ajude-os. Entendi. Os dois disseram em sincronia e saíram correndo. Eco eco encarou o robô cambaleante e o encarou. Parede. Ele dividiu em 3 cópias. Os 3 se transformaram em 9. Som. Todas as 9 cópias reverberaram a última palavra em sincronia umas com as outras. As ondas sonoras amplificaram umas às outras em um único golpe devastador por meio de interferência construtiva. O techadon ainda estava de pé, mas estava faiscando em alguns lugares. Obrigado, física. Eco eco pensou. Enquanto isso deixe a família de lado, baldes enferrujados. Os 2 eixos atraíram a atenção dos 2 techadons extras. Os 2 eixos acenaram um para o outro e ficaram em lados opostos dos robôs. Câmara de eco. Em um piscar de olhos, os 2 robôs foram cercados por cópias, reduzindo a força de múltiplos ataques sônicos amplificados e faiscando como os outros. De repente, os techadons agarraram Gwen e Kevin e os imobilizaram. Os 3 restantes agarraram os eixos. Bem. Ei, deixe-nos ir, suas figuras de ação superdimensionadas. Gritou o trio em uníssono. Sim. Obrigado pela distração, meus asseclas. Eu finalmente completei o dispositivo. O que isso vai fazer? Me destruir? Assim como todas as outras vezes, alguém tentou isso comigo? Eco disse sarcasticamente. Tanto quanto eu adoraria destruí-lo, acredito que encontrei uma solução muito melhor para evitar o seu maior obstáculo. Uma máquina com um grande anel foi colocada à vista. Através de minhas muitas viagens, vi muitas linhas do tempo alternativas quando lutei contra os Tenizons e o Omnitrix. Seus olhos deram uma olhada em Gwen antes de voltar sua atenção para Ben. Eixo não sabia por que ele usava o nome de sua família, então ele empurrou o pensamento para o fundo de sua mente. Então, isso significa que eu sempre estarei lá para chutar sua bunda de um jeito ou de outro. Ele respondeu em tom de zombaria. É aí que você está errado. Eu sei que não posso te matar. Ele olhou para o símbolo do Omnitrix lembrando a linha do tempo do Omniverse. Eco lançou um olhar confuso. Já que não posso fazer isso, vou ter que mover você. Eon apertou um botão em seu pulso e o dispositivo acendeu e ativou. Dentro do anel havia uma distorção de cores. É um grande prazer ter a oportunidade de expulsá-lo, perdido para sempre no multiverso em expansão. O que? Gwen e Kevin gritaram. Como isso é possível para você? Eu pensei que você só poderia se mover através do tempo. Gwen ainda lutava para se libertar. Ah, sim. Ainda não cheguei nessa parte ainda. Ele se virou para Ben e perguntou, você se lembra daquela entrevista que teve alguns anos atrás? Eco pensou e lembrou. Ele esperava que ele não estivesse certo. Sim. Você desapareceu na televisão nacional, então era óbvio para mim descobrir sobre sua situação. O que você fez? Eco gritou. Ben sabia que Eon estava se referindo ao tempo que ele entrou na Terra de Rex, mas o que aconteceu enquanto ele estava fora? Enquanto você estava do outro lado daquela coisa fazendo sabe-se lá o que, resolvi fazer uma pequena pesquisa. Aquele pequeno show de luz que apareceu era um horizonte de eventos. As partículas de energia foram capazes de romper os limites do multiverso. Eu tentei fechar a anomalia antes que você pudesse retornar sem sucesso. Foi quando percebi que esta era a minha oportunidade de me livrar de você. Eu só precisava esperar meu tempo para obter o equipamento necessário e armar a armadilha. Os 3 eixos lutaram para se livrar das garras robóticas, mas sua forma pequena não lhes deu a força necessária. Não me obrigue a fazer algo de que possa me arrepender, Eon. Renda-se agora e talvez eu não lhe dê um soco na cara.
Eon zombou. Uma oferta tentadora, mas devo começar. Ele se virou para fazer algumas verificações de diagnóstico. Os três eixos se entreolharam e assentiram. 3, 2, 1. Cada eco visava um alvo diferente. Dois apontavam para os dois Techadons segurando Gwen e Kevin, e um apontava direto para Eon e o painel de controle. Eon gritou de dor. Ele precisava sair do alcance, então saltou para um local seguro quando o console começou a acender e a máquina desligou. Gwen e Kevin conseguiram se libertar das garras do Techadon e começaram a bater em seus capacetes. Os três eixos tentaram lançar ondas sonoras em seus captores, mas conseguiram calá-lo. Como? Eles enfiaram os punhos em suas bocas. Bruto. Com Ben incapacitado e Gwen e Kevin ainda distraídos, Eon precisava agir rápido. Ele correu para o console e puxou o controle manual, ativando a máquina mais uma vez. Eu preciso que você vá agora. O dispositivo ligou, mas algo estava errado. Era muito instável e começou a puxar os arredores. Adeus, Ben. Não vejo você nunca. Em um instante, Eon saltou para fora da linha do tempo atual. Isso foi ruim. Os Techadons ainda estavam segurando Ben, e ele precisava sair. Ele nunca tentou esse movimento antes, mas agora era um momento tão bom quanto qualquer outro. Os três eixos fecharam os olhos e focaram. De repente, todos os três explodiram em vários clones, fazendo com que os robôs perdessem o controle. Os vários clones desencadearam vários ataques sônicos, destruindo os três robôs. O que os clones não sabiam era que a atração da máquina estava ficando mais forte. Os eixos tentaram fugir, mas a atração era muito forte. Alguns se recombinaram e então se tornaram uma linha de 5 clones, cada um pendurado no outro, com um pendurado em uma grade próxima. Alguém, pare com essa coisa maluca. Todos os 5 gritaram em sincronia. As duplicatas não conseguiam focar o suficiente para recombinar. Estou escorregando, gritou do outro lado. Espere um pouco mais, gritou o quarto da fila de volta. O número 5 olhou em frente para o eixo lutando lentamente perdendo o controle sobre o corrimão. Ele olhou para a cópia número 4. Pelo menos um de nós precisa sobreviver a isso e se casar. Precisamos deixar ir. Você está louco. Não podemos fazer isso. Não sabemos o que há do outro lado. Não podemos mais esperar pelos outros, e a atração está ficando mais forte. Não quero que Julia fique viúva antes mesmo de se casar. Sei que vou me arrepender disso, mas tudo bem. O original é a prioridade. Siga o meu comando. Ambos os clones se soltaram, permitindo que o eixo líder reafirmasse seu controle. Os dois voaram pelo ar em direção ao buraco. 5 lançou um olhar duro para 4, e ambos assentiram. Ambos abriram a boca e lançaram um ataque sônico combinado no ringue. A máquina começou a quebrar e o buraco começou a encolher lentamente. Infelizmente, a atração ainda estava ativa. Espero ver você do outro lado. Fique seguro. 5 saudou a 4. Quem sabe? Talvez consigamos voltar para casa, respondeu o número 4. Ambos sorriram para outro enquanto ambos voavam para a lágrima. Segundos depois, a lágrima se fechou e a eixo 1 finalmente conseguiu se soltar e se recombinar. Gwen e Kevin voltaram para Ben e viram os robôs quebrados na máquina destruída. O que aconteceu aqui, Ben? Perguntou Gwen. Echo pressionou o símbolo em seu peito e voltou para Ben. Ele tinha uma expressão sombria. Eu não conseguia recombinar e não conseguia segurar todos nós 5. 2 dos meus clones decidiram deixar ir para que um de nós pudesse viver. O herói sentou-se para absorver os eventos de hoje. Gwen colocou a mão em seu ombro. Bem, podemos lamentar a perda deles mais tarde. Não deixe o sacrifício deles ser em vão. Você ainda não ouviu a resposta de Julie ainda. A expressão de Ben se animou com a menção de Julie. Eles começaram a caminhar de volta para o torneio para encontrar Julie. Kevin segurou seu outro ombro. Não se preocupe, Ben. Tenho certeza que eles estão em um lugar melhor. Em outro lugar, Echo abriu os olhos ao sentir uma forte rajada de vento soprando em seu rosto. Foi quando ele percebeu que estava caindo do céu. Oh, caramba! O que? Echo tentou dizer enquanto continuava caindo. Ele imediatamente deu um tapa no símbolo do Omnitrix mais uma vez transformado. No lugar estava um alienígena corpulento e de ombros largos, coberto por uma armadura amarela natural nas costas, nos ombros e nas costas dos braços. O alienígena era quase todo branco, com 4 garras em ambas as mãos. Aquilo era bala de canhão. Ele rolou em uma bola e caiu no chão, criando uma cratera considerável. Ele volta à forma humana e se deita no mesmo buraco.